mais um Papo das Nove especial de domingo, gravado, porque a gente está naquela temporada de viagens nos meus fins de semana para fazer o lançamento do novo livro Sabedoria no Dia a Dia. Hoje estou em Juiz de Fora, a cidade mais carioca de Minas Gerais. Pega a BR-040, passou da divisa, estamos em Juiz de Fora. E para a gente manter esse contato aos domingos, eu confesso a vocês que me dá muito prazer quando eu consigo, de alguma forma, me sentir útil compartilhando conteúdos que, de alguma forma, são importantes para mim, me fazem bem, me ajudam a me situar melhor na vida. E compartilho isso despretensiosamente com vocês, né? A gente tem aqui essa necessidade de se colocar no devido degrau, no devido patamar. Eu faço aquilo que me parece justo, passo do tamanho da perna, e mais uma vez, no embalo do novo livro, eu vou fazer algumas conexões de alguns capítulos do livro Sabedoria no Dia a Dia, que, como vocês sabem, celebra os 4 anos do Papo das Nove, celebra a memória de Carlos Torres Pastorino, esse pensador, escritor, professor prolífico, autor do livrinho que é nosso companheiro de Papo das Nove desde a pandemia. E é muito interessante, eu confesso a vocês que eu acho até divertido, após o lançamento do livro, perceber a conexão entre alguns capítulos, isso de forma aleatória. Então, nas últimas semanas, a gente fez aqui 2 estudos mostrando um grupo seleto de capítulos que aborda a questão da passagem do tempo e como o tempo é uma variável muito importante para a gente se entender enquanto homem, mulher, um ser racional, dotado de intelecto superior e pensamento abstrato. Onde é que a gente situa o tempo na vida da gente? É uma questão filosófica, mas tem um aspecto muito pragmático. Na semana passada, a gente fez as conexões alusivas aos temas da proteção da vida, ligados ao meio ambiente, principalmente. Hoje, a gente vai fazer outras conexões interessantes de pelo menos 3 capítulos que foram inseridos no livro novo, que tem 32 capítulos extraídos do livrinho que tem 288 mensagens. Esses capítulos, eles trazem assim muita inspiração quando o Pastorino aborda o tema das escolhas que a gente faz na vida. E a gente faz no livro novo a digressão sobre isso. Me parece um prato cheio para todos nós que estamos, de alguma forma, um tanto, e eu estou me colocando nesse grupo, porque no nosso nível evolutivo isso acontece com alguma frequência, por vezes um tanto dispersos ou distraídos em relação àquilo que deveria ser objeto de nossa atenção e foco. Como a vida é feita de escolhas e como essas escolhas da vida definem mais momentos de tranquilidade, serenidade e saúde, e não apenas saúde mental, saúde física. As escolhas que a gente faz na vida são determinantes para a qualidade da existência. E a gente tem esse poder, que a gente nem sempre ou quase nunca se dá conta. O que nos difere, basicamente, do reino animal, dos nossos irmãozinhos que estão estagiando no outro degrau evolutivo? Os animais têm predominantemente a regência do instinto. Doutora Irvênia Prada, a papisa no movimento espírita, das pesquisas, né, enquanto doutora da USP em veterinária e espírita, estudiosa, autora de vários livros sobre esse assunto, ela mostra que os animais não apenas têm alma, mas
eles têm rudimentos de um pensamento complexo. Quer dizer, não é só instinto, mas é predominantemente o instinto, e isso nos difere no reino nominal dos animais. Se não somos predominantemente instintos, o que somos? Nós somos seres com livre-arbítrio. E daí? Livre-arbítrio é a capacidade de escolher. E daí? E daí que as suas escolhas definem o seu presente e o seu futuro. O passado já foi. As escolhas que você fizer, por exemplo, nesse domingo, serão determinantes das experiências que você terá nesse domingo. Claro, a gente não tem o controle absoluto da existência, mas a parte que nos cabe, a gente deveria ter essa consciência mais presente. O que eu estou determinando para mim? Que palavras, pensamentos, atos, emoções eu estou deixando acontecer e fluir, e quais as consequências disso para mim, para o bem ou para o mal? Então vamos lá. Eu vou pela ordem sequencial, já no iniciozinho do livro, no capítulo 2, Pastorino não deu título para as mensagens do Minutos de Sabedoria. Ele deu número. Eu estou dando nome aos capítulos. Por acaso não. Esse daqui, que é o primeiro que eu vou fazer minha digressão rápida, chama-se Escolhas, capítulo 2 do novo livro. Diz Pastorino, texto de 6 décadas atrás. Veja como é atual. E como é eterno, esse pensamento ele atravessa o tempo. Por isso é um pensamento de sabedoria. Diz Pastorino, fixe seu olhar no lado belo da vida. Há tanta coisa para ser contemplada e apreciada. As moscas buscam as chagas num corpo inteiramente limpo. As abelhas buscam as flores, mesmo no meio de um pântano. Seja como as abelhas. Embora tudo em torno seja lama, procure com atenção que há de descobrir uma pequenina flor que venha a alegrar a sua alma. Fixe seu olhar no lado belo da vida. Isso é muito bonito. Essa analogia entre a mosca e a abelha é perfeita. Porque, de fato, haverá sempre a possibilidade da gente, diante de circunstâncias positivas e negativas, aquelas que nos alegram ou nos entristecem, aquelas que abrem os caminhos e aquelas que nos deixam acuados no canto, nós temos algum poder, alguma prerrogativa de escolher o que nos convém. Na digressão que fiz, sendo eu jornalista, achei que deveria falar para vocês no livro o que no Papo das 9 a gente sempre aborda aqui. Porque eu tenho lugar de fala para dizer isso. Porque eu sou jornalista. Existem diversos jornalismos, existem diversas mídias. E eu devo dizer para vocês do meu desconforto enquanto jornalista de ver muitos produtos jornalísticos que têm um recorte sensacionalista e apelativo. Eles priorizam nos noticiários, mídia impressa, mídia radiofônica, mídia televisiva, tá? Internet. Existe um segmento da mídia que faz como a mosquinha. Você tem diversos assuntos que poderiam merecer espaço no noticiário. Entretanto, há, por vezes, uma atração atávica pelas notícias que remetem a conteúdos violentos, escatológicos, apelativos, sensacionalistas, que podem, do meu ponto de vista, causar, pela frequência com que se acessa esse tipo de produto jornalístico, estados patológicos da alma de quem está ali consumindo invigilantemente aquele noticiário. Ah, André, então é só para a gente acessar notícia boa? Eu não disse isso. O mundo não é cor-de-rosa, do ponto de vista espírita, é um mundo de provas e expiações. Portanto, aqui há dor e sofrimento numa gradação muito aguda, ainda. A gente não vai fingir que não há aspectos muito ruins
da vida nesse e em outros lugares do mundo. Agora, o que eu estou falando é da ênfase, do espaço aberto para conteúdos nessas mídias predominantemente violentos e escatológicos que causam, do meu ponto de vista, ou podem causar, vou colocar assim, desesperança, pessimismo nas pessoas. Elas deixam de acreditar que é possível virar o jogo contra a corrupção, contra a violência, né? Contra uma sociedade onde a cultura de paz é nichada em algumas correntes religiosas e pessoas ou grupos de bem, e o resto está tudo contagiado por um ímpeto violento. Isso eu já testemunhei. Eu conheço gente que deixou de consumir notícia porque estava se deprimindo. E eu entendo, porque se o hábito, não tem aquele ditado, o hábito faz o monge? Se você fica ali atrelado a um gênero apenas de noticiário, você pode estar, sem perceber isso, em apuros. Então eu digo, eu abro o capítulo aqui fazendo essa digressão sobre o texto do Pastorino, dizendo: se o noticiário está pesado, repleto de notícias ruins e isso te abala, estabeleça uma trégua para si próprio, no consumo de informações dilacerantes. E aí vou fazendo a minha digressão, eu repito no livro que eu já falei no Papo das Nove. Esse livro, em certa medida, resgata o espírito do Papo das Nove naquilo que concerne a qualidade de vida. Se o momento é difícil, por que acessar conteúdos que agravam a desesperança ou a tristeza? Para onde te levam as longas navegações aleatórias na internet, que é o que 10 entre 10 pediatras, pedagogos ou estudiosos do universo infanto-juvenil alertam? Muito tempo de tela traz questões graves do ponto de vista da autoestima e do exercício que toda criança precisa ter de interação social. Isso tem um custo. Existem vários trabalhos mostrando, quando você escolhe, a ênfase do papo hoje é as escolhas que a gente faz. Quando você escolhe permanecer durante longas horas numa navegação aleatória na internet, há riscos. E a probabilidade dessa experiência, do saldo dessa experiência não ser propriamente alvissareira, positiva, enriquecedora, é grande. Os algoritmos nos recompensam com aperitivos, snacks virtuais, porque ele já conhece o teu perfil, já sabe quem você é e fica mostrando lá. Se você gosta, por exemplo, eu disse isso essa semana, se é recorrente o meu interesse, clubístico pelo Fluminense, se eu gosto de bateria e bons bateristas, porque já toquei esse instrumento, e se eu gosto de cachorrinho. Eu não preciso pedir. O algoritmo já descobriu, porque ele vê os acessos que eu estou fazendo e fica me recompensando daquilo que me excita os sentidos, porque eu gosto disso tudo. E eu posso ficar viciado nessa recompensa, que aciona substâncias químicas no meu cérebro que ficam pedindo mais. E as pessoas dizem: eu adoro ficar ali entretido com as coisinhas que eu amo. A questão é a recorrência, a frequência, a intensidade dessa experiência, solapando o tempo de vida que a gente poderia também estar dispensando em outras direções. Aí eu retomo isso. Para onde te levam as longas navegações aleatórias na internet? Quais leituras te animam? Que músicas te inspiram? Quais as companhias que te põem para cima e que você não vê mais, não tem contato? Somos o resultado das escolhas que fazemos. Escolher o lado belo da vida é, sem dúvida, uma das mais importantes. Eu resumi aqui o espírito da coisa. Pastorino levanta a bola e a gente vai lá como no vôlei,
pá, corta e procura de alguma maneira inspirar uma consciência de onde o livre-arbítrio pode nos levar. Porque ser feliz é uma escolha. Se sentir bem também. As circunstâncias podem favorecer ou não, mas sempre haverá espaço para escolha. Eu me lembro de mestre Hermógenes, introdutor da Hatha Yoga no Brasil, ele trocava correspondência e fazia cursos de yoga com presidiários, com detentos. Os presídios no Brasil nunca foram exemplo. Sempre foram lugares muito hostis à resiliência psíquica e emocional de quem está cumprindo pena. E ele falava muito sobre a importância das práticas de meditação dentro dos presídios, para que enquanto o corpo permanece encarcerado, a mente, no estado meditativo, tenha autonomia para fazer deslocamentos ou experimentar situações, realizar experiências que acalmam, ajudam o detento a atravessar aquela situação da privação da liberdade, que é terrível. Ah, André está cumprindo pena, ele fez, eu sei de tudo isso. Mas o presídio não é um lugar para castigar, o presídio é um lugar para, isso está na lei, não acontece no Brasil, educação. Né? Um ajuste de conduta. Hermógenes se preocupou com isso. Sem julgar as pessoas, ele falou, eu vou lá disponibilizar meu conhecimento. Eu vou ensinar essas pessoas a meditar. E isso tem impacto sobre a comunidade dos detentos. E ajuda uma pessoa que cumpre pena a não ficar imersa e apenas passiva diante de uma situação hostil, de um presídio onde há violências, onde há abusos. Né? Ok? Esse é o capítulo 2 do novo livro. Fomos por aí. Agora eu vou dar um salto quântico na direção do capítulo 12, que tem a ver com o que a gente está falando das escolhas. A força do pensamento. A força do pensamento. Eu adoro aquela música do Cidade Negra. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Para nunca mais se esquecer. Você vai entender a força de um pensamento. Eu vou falar para você. Pensamento positivo, leva a emoção. Pensamento positivo que faz bem ao coração. O mal não. O mal não. O mal não. Capítulo 12, inspirado na seguinte mensagem do nosso querido Pastorino. Olha que legal. Isso aqui, gente, eu vou explicar no capítulo depois. Mas olha os termos que o Pastorino usa para tentar explicar a força do pensamento. Aspas. Nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios. Mas só receberemos os pensamentos que nós quisermos. Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibrações de bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Dessa maneira, nenhum pensamento de maldade, de enfermidade nos poderá atingir. Olha como é que ele, em 4 pequenos parágrafos, resume uma baita lição de sabedoria. E ele não usou aqui a palavra, mas eu vou usar a palavra muito cara ao Espiritismo e que está presente como os conceitos mais, do meu ponto de vista, essa palavra sintetiza um dos conceitos mais importantes do estudo do Espiritismo. A palavra é sintonia. Ele começa a mensagem dizendo, nossa mente é um aparelho de rádio. E aí, quando eu faço a minha digressão aqui, eu lembro um livro fora de catálogo do Pastorino, que as pessoas normalmente só conhecem pelo livrinho Minutos de Sabedoria, chamado Técnica da Mediunidade, em que esse grande professor, ele usa o conhecimento formal das ciências que a gente precisa ter na época de escola
conhecimento para fazer um bom exame, hoje Enem, na minha época vestibular, ele pega os conhecimentos básicos da física, da anatomia, da eletricidade, do magnetismo e da biologia, no livro Técnica da Mediunidade, para fazer a correlação de cada uma dessas áreas do conhecimento com as situações que envolvem mediunidade. Por exemplo, ele fala, eu me lembro disso, quando eu li, tem tempo. Ele explica por que numa casa espírita onde há uma prática mediúnica, médiuns em torno de uma mesa, por exemplo, se dão as mãos e fazem uma evocação, ele fala de corrente elétrica. É muito interessante, eu não vou entrar aqui nos pormenores, mas ele faz várias comparações que elucidam e didatizam um conhecimento que Allan Kardec, quando codificou o Espiritismo, teve um cuidado enorme assim em estar amparado pela ciência. A gente não pode, deixa eu reconfigurar, eu estou aqui, eu gosto de botar aspas nas pessoas. Me parece que Kardec tinha uma enorme preocupação ao criar o neologismo espiritismo, designando uma nova filosofia espiritualista, que ela não fosse contaminada de mistificação e superstição. Então Kardec procura lastrear, o livro dos médiuns é isso. O que é ter mediunidade, o que é um sensitivo, que habilidades mediúnicas existem e ele catalogou e que cuidados o médium deve ter para não se afligir e procurar emprestar esse talento, vamos colocar esse dom, essa sensibilidade seria a melhor palavra, em favor do coletivo, no trabalho mediúnico que não pode ser remunerado, e é a percepção dos espíritas de que a mediunidade é um convite ao trabalho em favor do bem e do próximo. Bom, aí estamos falando hoje, o Papo das Nove é sobre escolhas. E nesse capítulo, o Pastorino fala, presta atenção no que você pensa, porque haverá o retorno para você. Se você pensa no bem, coisas boas, isso atrai pensamentos positivos. Se você vibra numa frequência de baixo teor, isso também vai atrair, vai trazer para você, pela lei da sintonia, algo compatível. Então, trechos do livro Técnica da Mediunidade, que eu reproduzi no capítulo, entre outras informações que eu não vou falar aqui, tá? O que eleva a frequência vibratória do pensamento, isso diz Pastorino nesse livro, é o amor desinteressado. A baixas vibrações, tudo que seja contrário ao amor. Raiva, ressentimento, mágoa, tristeza, indiferença, egoísmo, vaidade, enfim. Qualquer coisa que exprima separação e isolamento. É uma explicação clara e objetiva. Mas claro que isso é impossível. Existem certos pensamentos que geram enormes benefícios para nós. E existem certos estados mentais que, por invigilância, a gente por vezes nem se dá conta. Ah, que bom, hoje é domingo, opa, que dia legal, o dia tá lindo. De repente você começa a ficar acabrunhado, começa a ficar mal-humorado, começa a ficar borocochô, como se diz aqui no Brasil. Você nem sabe por que você está daquele jeito. E uma possibilidade para você estar desse jeito, de repente, é que você não entendeu para onde, você não está acompanhando o rumo do teu pensamento. É um macaquinho travesso, como dizem os budistas, que fica pulando de galho em galho e você não está minimamente interessado em ter a regência desse movimento. Esse movimento começa a ocorrer de forma aleatória. E aí diz, cabeça vazia, como é que é? Morada do diabo, né? É o ditado popular.
eivado de sabedoria. Por quê? Se você não está prestando atenção no que você está pensando, alguém está. Alguém, leia-se, algum desencarnado, torça para ser alguém amigo, porque se for alguém que queira se divertir porque você deixou a retaguarda aberta, se divertir mesmo, tem gente desencarnada que percebe claramente a facilidade de você interferir e influenciar encarnado a partir da tua vigilância. Isso ocorre com enorme frequência. Todos nós, em alguns momentos do dia, provavelmente deixamos essa porteira aberta. Deixou a porta aberta, vai entrar quem tiver ali de bobeira. Eu faço aqui mais uma consideração dizendo nesse capítulo, ou uma consideração. A prece pode ser um recurso excepcional para a elevação da nossa frequência, mas é preciso atentar para o risco da oração não surtir o efeito desejado. Jesus alertou no Evangelho que, aí eu cito Mateus, se estiveres apresentando tua oferta no altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar e vai primeiro se reconciliar com teu irmão, depois vem apresentar a tua oferta. Jesus não podia falar de sintonia, psicosfera, né? Ele tinha que se comunicar no nível de compreensão das pessoas que estavam por ali lhe ouvindo. Então, como um bom rabi, como um bom mestre, ele se utilizou de uma prática importante à época, que era essa questão. Todo mundo compreendia o que significava deixar uma oferenda no altar. Falar, ó, se você tiver algo contra teu irmão, se tiver uma quizila, se tiver alguma coisa esquisita contra alguém, por que eu tenho que me reconciliar? Porque isso atrapalha a tua sintonia, você não vai conseguir elevar teu pensamento. É por isso. É uma questão puramente física, que está no domínio do pastorino. Então, entenda como a sua prece pode alcançar resultado a partir da leveza do teu coração e da capacidade do teu pensamento fluir, livre, leve e solto na direção que você determinar. Essas condições estão colocadas quando você está sem nenhuma preocupação alusiva ao desentendimento grave, uma decepção profunda, alguma coisa que está mal resolvida com alguém. É preciso elaborar, trabalhar esse sentimento para que você consiga elevar esse pensamento. Aí diz Pastorino no livro que eu citei, que está fora de catálogo, mas eu tenho o livro numa... Olha, esse livro tem mais de 30 anos aqui em casa, que eu tenho... Eu xeroquei, olha que neologismo, né? Antigo. Xeroquei, espiralei e tá lá. Isso aí corria, né? Mas está disponível na internet, quem quiser achar, tem PDF do Técnica da Mediunidade. Diz Pastorino, a prece não pode científica e matematicamente atingir os planos que desejamos, porque estamos dessintonizados. Da mesma forma que o rádio só de ondas curtas não pode captar os sinais das ondas longas e vice-versa. Gente, é física. É física. É o estudo do magnetismo. É o estudo da sintonia. Aí eu, no resumo do capítulo, aqui nas bolinhas laranjas, que é uma cor que eu adoro, esse laranja, Hare Krishna, adoro, esse laranja solar, tá aqui, ó. É importante uma boa sintonia tanto para o sucesso dos trabalhos mediúnicos quanto para a nossa qualidade de vida. As ferramentas da ciência podem ser utilizadas para esclarecer os mecanismos da fé, elevando o entendimento sobre os assuntos espirituais. Sempre que isso acontece, há menos espaço para a mistificação e a superstição. Que a nossa disposição em alargar o estoque de conhecimento na direção do transcendente permaneça sempre firme e resoluta. Eita!
Deus, e vamos que vamos. Terceiro e último capítulo que vamos abordar aqui, que diz respeito... Cadê, gente? Ai, meu Deus. Tava a marcação aqui. Onde está, cabrão? Cláudia não está acordada. A gente está falando de força do pensamento. Ah, já sei. Deixa eu só pegar o número de novo, que caiu o marcador aqui. Não estamos ao vivo, mas eu estou gravando ao vivo. Então, é um que fala da felicidade. E eu adorei fazer esse capítulo, porque eu me lembrei, o segredo de uma vida feliz acho que é isso. É isso? É isso! Olha, vamos lá. Porque teve um Papo das 9 que teve muita repercussão, que eu falei de um personagem que já já eu vou abordá-lo. Capítulo 23, o segredo de uma vida feliz. O que inspirou esse capítulo foi a mensagem do Pastorino, no livro Minuto de Sabedoria, que diz assim: renove sua saúde por meio de afirmações positivas. Todas as suas células e seus órgãos cumprirão integralmente seus deveres se você não os maltratar com pensamentos negativos de descrença, de medo, de raiva, nem de vingança. Envie pensamentos positivos de saúde e seus órgãos e células. Não, envie pensamentos positivos de saúde a seus órgãos e células e forneça a seu corpo alimentos sadios para não lhe dar demasiado trabalho. Uma síntese, portanto, de Pastorino sobre o que seria uma boa rota para você ter uma vida feliz à medida das possibilidades no mundo de provas e expiações. Aliás, a propósito, alimentos sadios para não lhe dar demasiado trabalho, saudar aqui a proposta que foi encaminhada ao Congresso Nacional essa semana de reforma tributária, em que o Ministério da Fazenda entendeu que deveria sobretaxar, ou chama-se imposto do pecado ou imposto seletivo, alguns produtos que impactam o meio ambiente ou a saúde. E lá estava, entre os produtos, as bebidas açucaradas, por exemplo, refrigerante. Quem quiser comprar refrigerante, compra. Beber, bebe. A questão não é essa, não é proibir. É reconhecer que, se existe uma epidemia de diabetes e obesidade no Brasil, isso se deve. Isso não sou eu quem diz. É bom a gente estudar esse assunto, ver os alertas, não é nem comunicado, é alerta das autoridades de saúde, começando pela Organização Mundial da Saúde, passando pelo Ministério da Saúde, pelos órgãos vinculados à saúde, os acadêmicos, os cientistas, os chamados alimentos ultraprocessados, que são aqueles saturados de açúcar, de sal, de gordura, de fritura, muita caloria, pouco nutriente. Qual é o resultado? Diabetes, obesidade, hipertensão, risco de AVC, risco de doença coronariana, e vai embora. Mas isso, assim, não é um risco, é estatística, é epidemiologia. Você vai dizer, se o cara come isso com alguma frequência, vai dar ruim. Então se colocou pelo menos as bebidas açucaradas ali. Se o Congresso vai ceder ao lobby poderoso das bebidas açucaradas, leia-se refrigerante, é outra história. Portanto, o segredo de uma vida feliz, Pastorino fala do pensamento e fala da gente cuidar do corpício também. Então vamos lá. Não sei se vocês se lembram, quem está com a gente no Papo das 9 há mais tempo, deve se lembrar que num domingo, deve ter já uns 2 anos isso por aí, eu citei aqui o resultado de uma pesquisa que procurou mapear perante, eu cito a pesquisa aqui no capítulo, eu recuperei a memória, centenas de voluntários foram recrutados por pesquisadores da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. E esses pesquisadores queriam submeter esses voluntários a certos testes para ver quem é a pessoa mais feliz do mundo. O teste era o seguinte: submeteram as centenas de voluntários a uma bateria de ressonâncias magnéticas nucleares, cheio de eletrodo aqui, e determinando estímulos nervosos, negativos e positivos, acionando certas áreas do cérebro para despertar em você alegria, prazer, felicidade. Aí, como é que ele reage, como é que ela reage. E também
raiva, estresse e aborrecimento. Então as cobaias humanas, voluntariamente, se submeteram a isso. Sabe quem foi declarado? Aí foi um homem. O homem mais feliz do mundo, um budista francês, doutor em biologia molecular, Mathieu Ricard. Ele vive no Tibete também. Ele rejeitou, ele se submeteu achando que era um bom estudo para a ciência. Verificar isso. Ele não estava competindo, ele estava se convidaram, ele falou ok. E ele foi eleito o homem mais feliz do mundo, por quê? Porque diante desses estímulos nervosos, ele teria, segundo os pesquisadores, obtido os melhores resultados ao registrar ampla capacidade de desfrutar dos momentos positivos, sem se mostrar tão vulnerável aos estímulos negativos. Quando ele foi anunciado, ele ficou desconfortável, falou: primeiro, eu não sou o homem mais feliz do mundo. O mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas. Ele denunciou esse arrobo marqueteiro da Universidade de Wisconsin, mas ele atribuiu em várias entrevistas, porque ele virou uma celebridade. Ele falou: ok, vão me dar visibilidade para falar alguma coisa, eu tenho que dizer. Ele disse: o resultado da pesquisa, na minha opinião, está relacionado à minha prática espiritual e ao hábito de meditar. E ele disse em várias entrevistas: o segredo da felicidade é uma vida com altruísmo e compaixão. Olha que bonito isso. O segredo da felicidade é uma vida com altruísmo e compaixão. É interessante. O que é altruísmo? É o esquecimento de si mesmo, né? O altruísmo são essa nobreza da alma em perceber que as demandas dos outros, eventualmente, são muito mais urgentes e importantes do que as demandas da gente mesmo. Então, o altruísta, ele está numa outra frequência, ele está de olho no que vai à volta, ele se prontifica a ajudar, ele se disponibiliza para o trabalho voluntário, ele não fica medindo custo-benefício. Se eu fizer isso, o que eu ganho? Se eu fizer aquilo, o que eu ganho? Não, o altruísta, ele é movido por outras engrenagens. E ele se coloca, eventualmente, penso eu, a partir do que a gente vai concluindo nesses estudos. Quer dizer, o altruísta, ele tem uma vida livre de certas armadilhas que nós, a maioria absoluta de nós, reféns do egoísmo, preocupados com o orgulho, a minha posição, você sabe com quem você está falando, você sabe quem sou eu, a vaidade, o materialismo, a cobiça e a ganância, eu quero mais. Tudo isso, a gente não se dá conta do quanto isso rouba espaço no nosso HD. Como isso pesa. E, obviamente, o que pesa não faz bem. É indigesto. E a leveza está inserida num estilo de vida onde o altruísmo ocorre. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, certa vez abordou esse tema da virtude como uma construção que, por vezes, leva a algumas encarnações. O que hoje uma pessoa consegue fazer com alguma destreza e facilidade não é resultado de um treino de uma vida só. A gente, por vezes, precisa de muitas vidas para termos, por exemplo, a habilidade de uma paciência, né? A virtude do perdão, a sabedoria de amar sem exigir recompensa. Isso não é algo que de repente cai do céu, não é um estalo. Evolução é processo. Quando a gente é bebezinho e a gente sai da fase de engatinhar para andar,
normalmente isso demanda alguns tombos, algumas quedas, porque sem isso a natureza não dá saltos. Então veja, altruísmo que é mais compaixão. A compaixão é esse sentimento nobilíssimo de esquecimento de si mesmo, é se colocar no lugar do outro. É quando você, de alguma maneira, não está blindado aquilo que está vindo de outra pessoa. E esse exercício de compaixão lhe permite perceber que o outro, por vezes, está em situação de maior penúria, está em situação aflitiva, e que você, ao se permitir esse olhar, esse sentimento compassivo, se projeta na direção de alguém que, por vezes, com pouco, pode fazer muito em favor do outro. Você fala assim, por que não? Por que não? O que me impede de fazer algo que eu não sou obrigado a fazer? Eu não vou mudar a vida dessa pessoa a partir desse gesto ou desse movimento, mas eu posso trazer para ela agora, nesse momento, uma sensação de bem-estar e leveza. Eu posso fazer algo. Do ponto de vista material, emocional, afetivo, eu posso interceder. Isso é a compaixão. Então veja, é muito interessante porque essa construção da ideia de uma felicidade a partir do exercício da sua vontade, procurando construir a virtude, tijolinho por tijolinho, intensidade e frequência. Você vai construindo essa virtude dentro de você, isso traz resultados amplamente satisfatórios. Você não precisa ficar se medindo pela régua do outro. Quem é mais feliz, eu ou você? Quem sente mais felicidade, prazer, leveza? Não é, esquece. Isso não é uma competição. Isso é uma conquista pessoal e intransferível. E que a gente deveria, penso eu, isso está no livro, o tempo todo a gente está fazendo esse exercício de estimular movimentos que são em favor desse estado de espírito mais luminoso, né? Eu gosto muito, eu não me lembro a primeira vez que eu vi isso, mas eu vi de mais de uma pessoa comparar o Evangelho de Jesus a um tratado de saúde. Porque quando a gente fala assim, não, Jesus trouxe uma nova ética, uma nova moral. Sim, né? Mas Jesus trouxe a oportunidade da gente ter saúde a partir da compreensão do que significa o exercício das virtudes. As pessoas que abraçam essa sugestão e tentam realizar algum movimento nesse sentido, normalmente não se arrependem, porque elas descobrem a alegria que estava presente a partir do resultado dessas práticas. A alegria espontânea que vem de dentro e que não é refém de um produto que você compre. A verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade não estão à venda. Você não vai encontrar isso em nenhuma promoção. Você não vai conseguir comprar isso em lugar nenhum, nem em lojas virtuais ou lojas físicas. Não é um produto, não é uma mercadoria. A verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade é uma conquista, ela vem de dentro para fora, ela está dentro da gente. Vós sois deuses, disse o Cristo. Nós temos um potencial, mas a gente precisa escolher, a gente precisa desejar isso, a gente precisa entender qual é o caminho. E o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, né? É o consolador prometido na visão dos espíritas, aponta um caminho para essa felicidade, essa paz, essa alegria, na máxima: fora da caridade não há salvação. O que é caridade? Caridade é o tempo que a gente decidir consagrar
para algo que determina o exercício do amor, renúncia, eventualmente do amor-sacrifício, né? De um amor desinteressado, altruísta, compassivo. Então não é slogan, sabe, de comercial de margarina. Seja feliz assim. Dá trabalho e uma vida talvez não seja suficiente, mas a gente pode sim conquistar no curto prazo momentos que eram raros ou inexistentes de encontro com essa energia revitalizante, que muda, inclusive, isso foi dito pelo Pastorino na mensagem original, muda a saúde, a predisposição à saúde, o comando mental interfere no funcionamento das células. Pessoas, eventualmente, inclusive, diagnosticadas com alguma patologia terminal, uma doença terminal, não tem saída, aqui é complicado. Bom, não tem saída, vírgula, porque durante o período em que essa doença se manifesta, você tem a escolha, isso é o seu livre-arbítrio, de passar por essa experiência de uma maneira mais leve ou não. Isso não sou eu quem diz. Existem, na literatura, quem quiser se debruçar sobre os estudos que mostram. Eu estou pegando grupos de pessoas, todas elas pacientes terminais, e todas elas com características parelhas, semelhantes, para ter uma boa amostragem, né? Com valor científico. E vou pegar desse grupo quem faz prece, quem tem fé, quem pratica meditação. Você pega as pessoas que realizam determinados movimentos setorizados, eles separam esses grupos, e pessoas que não estão propriamente interessadas em seguir esse caminho. Claramente se percebe uma diferença. Claramente se percebe experiências distintas a partir dessas escolhas. Meus queridos, esse foi o Papo das 9 desse domingo, procurando exaltar a importância das escolhas que a gente faz na vida. Você é resultado das suas escolhas. As escolhas que você faz todo santo dia. As mais importantes e aquelas aparentemente desprezíveis definem o que você é, o que você pensa, o que você sente. E mais importante, a qualidade de vida. Porque é ação e reação. A gente realiza movimentos e teremos a correspondência, as consequências desses movimentos. Prestar atenção nas escolhas que a gente faz remete a outra passagem evangélica com a qual me despeço de vocês. Vigiai e orai, não é vigiar o outro. Fica de olho naquilo que te convém, que te fortalece, que te inspira, que te enobrece a alma, que te aquece o coração, que te encoraja a seguir em frente. Que isso resume aquilo que a gente precisa fazer aqui e agora. Força, coragem, fé. Olha aí, a telha que eu ganhei, a telha pintada pelo Márcio, que é artivista, no lançamento do livro no Rio. Tá aqui, ó. Sigamos, sempre em frente. Fiquem com Deus, até a próxima.